Bom, eu estou iniciando um projeto de leitura da CLT, leitura da legislação seca, combinada com as súmulas e com comentários de uma CLT comentada. Então, vamos começar no primeiro artigo do título Processo Judiciário do Trabalho, que é o 764. Os dissídios individuais ou coletivos submetidos à apreciação da Justiça do Trabalho vão ser sempre sujeitos à conciliação. Os juízes e TRTs vão empregar sempre os seus bons ofícios e persuasão no sentido de uma solução conciliatória dos conflitos. Se não houver acordo, o juízo conciliatório se converte em arbitral, proferindo decisão. É lícito às partes celebrar acordo que ponha termo ao processo ou mesmo depois de encerrado o juízo conciliatório. Então, os comentários são que a Justiça do Trabalho é essencialmente conciliadora. O juiz do trabalho deve obrigatoriamente tentar a conciliação antes de receber a defesa e após as razões finais. 846 e 850 da CLT. E no procedimento sumaríssimo, também, o 852E diz que, aberta a sessão, o juiz vai esclarecer as partes presentes sobre as vantagens da conciliação e vai usar os meios adequados de persuasão para a solução conciliatória do litígio, em qualquer fase da audiência. Nos dissídios coletivos também, na audiência designada, comparecendo ambas as partes, o presidente vai convidar para se pronunciarem sobre as bases da conciliação. Caso não sejam aceitas, o presidente vai submeter os interessados à solução que lhe pareça capaz de resolver o dissídio. Apesar do parágrafo 2º falar em juízo arbitral, houve uma imprecisão terminológica. O que a lei quer dizer é que, se não houver acordo entre as partes, o processo vai seguir para a fase de instrução e julgamento. As tentativas de conciliação são tão importantes no processo de trabalho que já houve casos de nulidade de sentença quando não foram registradas as duas propostas. Mas chega no TST, a proposição dominante é que, mesmo que não tenha sido consignado em ata que foi recusada a proposta de conciliação, não há ausência de prejuízo às partes, porque elas podem firmar acordo em qualquer momento do processo, né? Então, pela falta de prejuízo, não há nulidade. É possível que as partes conciliem a qualquer momento, bem como que o juiz renove a proposta de conciliação fora desses momentos, que é antes da defesa e após as razões finais. Na fase da execução, que o valor já está definido, a dívida pode ser parcelada, né? O CPC fala em parcelamento até seis vezes, mas dependendo do caso concreto, o juiz que for analisar a homologação do acordo, ele pode deferir em mais parcelas, porque depende da situação econômica do devedor. O que, assim, ele tem que olhar da situação econômica do devedor, mas, porém, não pode haver renúncia por parte do trabalhador. Mas tem situação de falência, recuperação judicial, então tem que ser caso a caso para ver se o juiz vai recusar ou não. Tem a súmula 418, que fala a homologação do acordo é faculdade do juiz, inexistindo direito líquido e certo, tutelável pela via do mandado de segurança. Ainda que seja faculdade do juiz, a homologação ou não homologação do acordo tem que ser fundamentada, né, conforme 93.9 da Constituição. A homologação judicial do acordo, ele vale como decisão irrecorrível para as partes, ou seja, somente a ação rescisória é capaz de desconstituir o acordo, se ele tiver preenchido os requisitos legais, né? Então, a súmula 259 do TST fala: termo de conciliação, ação rescisória. Só por ação rescisória é impugnável o termo de conciliação previsto no parágrafo único do 431.
Sobre os recolhimentos previdenciários decorrentes das conciliações homologadas, eu vou falar daqui a pouco, e sobre os limites da multa estabelecida no acordo homologado em juízo. Sobre a questão da aplicação da lei da arbitragem, tem uma decisão de 2017 do Caputo Bastos que fala que é certo que as normas trabalhistas são de ordem pública, não se permite que o trabalhador renuncie, mas depois do término do vínculo, ele entende que a hipossuficiência do trabalhador ela fica menor, né? Ele fica mais independente do empregador.